Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira, quero antes de mais nada nesse vídeo agradecer vocês, nós batemos aqui nesse canal a nossa marca de 38 mil inscritos, muito obrigado, quem não se inscreveu ainda, faça isso agora, quem não deixou o like nesse vídeo, faça isso agora também, para o nosso canal aqui no YouTube continuar crescendo e cada vez mais atingindo um número maior de gremistas, tá? Para quem não me conhece, eu sou jornalista gremista e estou aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio. Gente, vamos pro vídeo. Vocês conhecem esse cara, o cara que eu coloquei na thumb, no card desse vídeo? Todo gremista precisa conhecer ou pelo menos dar um valor maior a esse cara. Eu quero lembrar vocês que nesse último jogo nosso agora contra o Cuiabá, nós tivemos a utilização de 6 jogadores oriundos da base. Nós começamos com o Gustavo Martins, começamos com o Gustavo Nunes, nós tivemos entrando no segundo tempo caras como o Ronald, caras como o Natan Fernandes. Foram 6 ao todo, o Natan entrou no segundo tempo, o Natan zagueiro também. 6 jogadores oriundos da base participaram, Zé Guilherme, da vitória do Grêmio contra o Cuiabá. Eu quero lembrar vocês que categoria de base, ela não vai formar apenas o jogador de seleção, o jogador de destaque, o extraclasse. Ela vai formar também aquele jogador que serve para ser um complemento do grupo. Ah, mas ele é reserva. Não tem problema, futebol também é feito por reservas, nós precisamos de grupo, futebol se faz assim, com elenco, com qualidade, mas também com quantidade. E na hora de buscar um zagueiro reserva, eu tenho uma bronca, um jogador reserva, uma bronca muito grande, quando se fala assim, ó, não, tem que ir no mercado buscar um reserva para tal posição. O reserva tem que ser o cara da base, na maioria dos casos, claro que tem exceções, tá? Mas enquanto filosofia, certo? De futebol. Por quê? Porque o cara da base é mais barato. Às vezes tu tem 2 caras que jogam a mesma coisa, eles têm a mesma bola. Só que tu vai no Atlético Mineiro buscar um cara, vai pagar 400 mil, 500 mil por mês pro cara, e tu tem na base um guri que joga a mesma coisa, ganhando 60, ganhando 70, às vezes nem isso. O cuiabano, por exemplo, não ganhava nem 15 no Grêmio. Então, gente, são essas coisas que precisam ser debatidas. O cara da foto, o cara da thumb, o cara do card, chama-se Francesco Barletta. O Francesco Barletta está capitaneando já há alguns anos a categoria de base do Grêmio. E ele é um cara muito importante nesse processo do Grêmio. Vocês observaram, não é por acaso, é claro que ele não trabalha sozinho, eu estou simbolizando na figura dele. Um dos dirigentes políticos, por exemplo, que faz esse trabalho na base é o Edson Berwanger, um cara que eu gosto bastante. Um cara que conhece futebol, tem boas ideias sobre futebol e que está fazendo um trabalho silencioso, mas muito eficiente, como tem que ser. Sempre desconfiem de dirigentes políticos que gostam muito de holofote, tá? Sempre desconfiem. O Berwanger não é esse perfil, ele é um cara discreto e extremamente eficiente. Voltando ao Barletta, o Barletta é um cara que já teve proposta para sair do Grêmio, só nos últimos anos ele teve pelo menos 2 ou 3 propostas de times da Série A do futebol brasileiro para deixar o Grêmio, e esse é um cara que o Grêmio não pode perder. Porque esse cara, ele consegue capitanear uma categoria de base que é extensa, tu começa a pegar, bota aí infantil, juvenil, juniores e tal, e se vocês não perceberam, ele é fundamental numa mudança de filosofia para melhor que acontece no Grêmio. Vocês lembram da última passagem do Renato pelo Grêmio, uma passagem vitoriosa, campeão de Copa do Brasil, Libertadores e tal, mas que no final, quando o Renato começou a ter plenos poderes no vestiário, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Vocês lembram quem vinha da base nunca tinha chance, o Grêmio perdeu caras como o TT, por exemplo, porque o Renato achava que a carteira de identidade escalava jogador, ele botava um monte de veterano para jogar com seus 30, 35 anos e não botava os guris da base. E quando esses guris entravam, eles já entravam com 21, 22 anos, já quase estourando aquela idade para jogar na Europa. Caras como o PP, por exemplo, saiu com 23 anos. Cebolinha saiu com 24. O Grêmio demorou muito para fazer o lançamento desses caras. Observem que agora isso mudou. E isso tem nome e sobrenome, tá? Francesco Barletta. O Grêmio hoje tem um guri de 18 anos que foi destaque do Campeonato Gaúcho.
Gustavo Nunes. O Grêmio utilizou no jogo diante do Cuiabá, como eu falei, 6 jogadores da base. O Grêmio acabou de vender o Cuiabano e o cara... Bom, o Fábio deve jogar na Argentina, mas o cara que vai começar a brigar por posição é o Zé Guilherme, que ganhou essa condição justamente de outro guri da base, que era o Wesley Costa. O Natan teve chance para sair para o Juventude, mas vai ficar, é outro que vem da base. Tu pega do meio para frente, Natan Fernandes, é uma joia do Grêmio. Esse ano foi ultrapassado pelo próprio Gustavo Nunes, que é outra joia do Grêmio. Gustavinho tem 18 anos. O Grêmio tem na base alguns caras surgindo bem, como o Guga, por exemplo, que é atacante, e esses caras começam a receber uma atenção. O Ronald voltou a ter oportunidade. Então esse olhar mais atento para a base é porque tem alguém na base que está chamando a atenção por ter capitaneado ou por estar capitaneando um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho muito equilibrado e um trabalho que está rendendo frutos dentro do campo. Esse cara, gente, Francesco Barletta, é o mesmo perfil que eu falei antes. Ele é discreto, mas extremamente eficiente. E o torcedor do Grêmio tem que valorizar bastante esse cara. Aliás, não só o torcedor, o clube também. Não deixem esse cara sair. Esse cara vai dar bons frutos. Já deu e vai continuar trazendo outros grandes frutos para o Grêmio num futuro muito próximo. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.